Há algumas semanas já, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, mensagem que está em Ezequiel 37, o famoso texto sobre o vale de ossos secos. E naquele momento, quando essa mensagem atingiu o meu coração, o Brasil estava se assustando com certos movimentos políticos, com certas características que são muito próprias nossas, né? Como a exaltação ao crime organizado, exaltação a bandidos, exaltação a pessoas de índole questionável, a situações de, a gente chama, né, os mais jovens chamam de ri, levei vantagem, os mais antigos chamam de lei de Gerson, o importante é levar vantagem em tudo. E essa mensagem, esse texto do Vale de Ossos Secos, ele é um texto muito utilizado. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. Convido os irmãos a se colocarem de pé, reverentemente diante da palavra do Senhor. Ezequiel 37. Vamos fazer a leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Fechamos os nossos olhos. Pai, peço novamente, Pai, a tua orientação, a tua direção, o teu Espírito atuando, Senhor, nessa casa, nessa igreja, Pai, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, para que possamos sentir, ó Deus, sentir a tua presença, sentir o peso das palavras que o Senhor tem, Senhor, para nós, para essa nação, Pai, o peso da mensagem que sai da tua boca, Deus. Que nós possamos, sempre que ouvir a tua voz, tremer e temer diante de ti, Senhor. Aprendendo, vendo, Senhor, a condição em que estamos e o que podemos fazer, Senhor, para serviço do teu reino, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço, Senhor, a tua orientação. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Essa mensagem, mais ou menos um mês atrás que veio ao meu coração, e de lá para cá o Brasil continua nos surpreendendo. Nós temos situações em que o traficante, né, um famoso, que usa a roupagem de cantor, solto, né, é preso e é solto em 5 dias, e um comediante é preso por 8 anos, né, a sentença é de 8 anos, mais 2 milhões de reais que deverá pagar. Certamente vai recorrer, creio eu que, indo para a segunda instância, isso será anulado, né, essa sentença absurda será anulada, mas se não for, cria uma jurisprudência terrível, né? As meninas que já fizeram teatro, né? Já interpretou vilã, Vitória? Então tá na minha lista. Parece uma jurisprudência dessa daqui para mim? Vai cumprir pena lá com... Mas, e não sei quanto aos irmãos, mas para mim parece que sempre é muito difícil e é sempre muito desalentador cada notícia. Cada dia que você abre o noticiário, você vê uma notícia mais escabrosa do que outra. E cada vez mais
você acha que não tem como ser surpreendido e você é surpreendido. Vale de ossos secos. Nesse texto aqui, o profeta Ezequiel, que estava falando ao povo, né, ele estava já na Babilônia, estava entre os cativos, ele se tornou um líder no meio dos cativos lá da Babilônia, quando o reino de Judá foi tomado e foi exilado. E na casa de Ezequiel era feito um ponto não de pregação necessariamente, mas onde os anciãos se reuniam para falar e para deliberar sobre questões da palavra de Deus, da lei de Deus. A Bíblia, o livro de Ezequiel nos conta que, estando Ezequiel em sua casa com os anciãos do povo de Deus, o Espírito do Senhor o pegou pelos cabelos e o levou em espírito até o templo para ver como que o culto estava sendo vilipendiado, como o culto estava sendo mal feito, mal gerido, sem a presença de Deus, com a presença de estátuas, postes, ídolos de deuses estranhos. Deus mandava o profeta ver um buraquinho na parede, ir lá e cavar, e do outro lado tinha a imagem dantesca, horrorosa, de que o povo e a liderança do povo de Judá, povo de Israel escolhido, estava servindo outros deuses. Veio, por causa desse pecado, por causa desse abandono da palavra de Deus, veio a justiça e a sentença ao povo de Deus. Esse povo foi exilado. Veio o povo do norte, tomou os filhos de Deus, os filhos de Israel, e os levou para o cativeiro na Babilônia, sob domínio de Nabucodonosor. Então, essa visão aqui, ela é uma visão com uma mensagem até que faz muito sentido, né, para nós hoje, já que temos uma conceituação completa da obra de Deus, da obra do Criador, onde Ezequiel está nesse vale de ossos secos, e Deus pergunta: porventura poderão viver estes ossos? E disse o Senhor, e eu disse ao Senhor: tu o sabes. A ordem de Deus sobre esse vale de ossos secos, que aqui representa um povo destruído, morto, que está sem a presença de Deus. No versículo 4, o Senhor fala: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, assim como me foi dada a ordem. Primeira coisa, esse texto aqui, ele foi escrito no contexto do povo de Deus exilado, morto espiritualmente, afastado de Deus, com um pecado terrível que estava sendo alvo de juízo de Deus, já que estavam longe da sua terra. Mas esse texto nos traz lições valiosas, porque esse sentimento que eu particularmente tenho sobre o Brasil me lembra esse texto. Um país de ossos secos. Há 525 anos atrás, houve uma descoberta, né, por parte dos europeus, onde eles chegaram aqui e viram povos que não conheciam a Deus, que não conheciam o Criador, que não conheciam as palavras de vida eterna que nós cremos que está em nossas mãos nesse momento. E alguns missionários vieram para cá
catequizaram esses nativos, e a partir desse momento a palavra de Deus chegou a essas terras. Houve todo um desenvolvimento histórico, houve tudo, mas 525 anos depois, nós vemos que o povo ainda carece de muito e muito e muito da real palavra do Senhor. E às vezes nós reclamamos: Senhor, por que isso acontece? Por que existe tanta injustiça? Por que nós não podemos confiar nos nossos poderosos? Por que a justiça é injusta? Por que a mão dos poderosos pesa sobre o povo? Por que os pobres sofrem? Por que as crianças sofrem? Por que os velhos sofrem? Isso tudo porque continua sendo um país de ossos secos. Eu estou falando nesse último mês muito sobre a estatística de que 70%, e eu descobri que é 80% da população brasileira se considera cristã. E não há avivamento, não há mudança de vida, não há regeneração. E esse texto nos ajuda a entender um pouco sobre o que acontece no Brasil também. No versículo 7, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, profetiza sobre esse povo, esse monte de ossos. Versículo 7 diz: então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um movimento, e os ossos se achegaram a cada osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas neles não havia espírito. Nessa visão de Ezequiel, foi profetizado, houve um mover, houve um milagre tremendo, porque um vale é uma região plana, onde tem montanhas ao redor, e ali se faz um canal de vento, então há muito movimento ali, há vento, há condições para que aqueles ossos estejam secos e sequíssimos, como dizem as Escrituras. Foi feita a profecia, foi feita a missão do profeta, profetiza, houve movimento, houve milagre, mas neles não havia espírito. Eles estavam em perfeitas condições, com os seus músculos, com os seus artelhos, com os seus braços, com suas pernas, sua cabeça, tudo no seu devido lugar, todos os seus 206 ossos, cada um deles no seu devido lugar, agora recobertos com carne, recobertos com nervos, recobertos com pele, mas vazios, sem vida. De um vale de ossos secos virou um vale de cadáveres. E o que acontece com o cadáver? Apodrece, logo mais vai se degenerar. O Brasil teve acesso à palavra do Senhor, teve acesso às mensagens. Nós tivemos os jesuítas, os missionários jesuítas que vieram da Europa e catequizaram os nativos. Houveram as relações entre eles, houveram trocas, comércio, casamentos, alianças, traições, todo um desenvolvimento, todo um desenrolar histórico, mas o povo ainda teve também lá no Nordeste os holandeses calvinistas que vieram para o Brasil também mais tarde, e foram expulsos também numa guerra chamada Guerra dos Guararapes. É uma história fantástica também, lá em Pernambuco, se eu não me engano, onde os
missionários calvinistas que vieram também trazer o evangelho para aquela região, acabaram sendo expulsos. Houve mover, houve milagre, houve transformação, houve alguma mudança, mas não houve a mudança que importava para Deus. Houveram convertidos, mas de forma geral o povo não voltou a Deus, continuou sendo conhecido como o povo do jeitinho, o povo em que sempre tem uma solução para alguma coisa. Entretanto, o Senhor vê a situação daquele vale de cadáveres e fala a Ezequiel. Ele me disse, no versículo 9, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra nesses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Irmãos, novamente, com profecia, com a missão de Deus, com a proclamação da palavra de Deus, houve novamente um movimento. Estes cadáveres, essas pessoas todas de ossos, se transformaram em cadáveres, sem vida, e agora lhes foi soprado o vento do Espírito Santo, houve novamente um milagre e foi dado vida a esses cadáveres. Agora sim, né? Agora está tudo em perfeitas condições, né? O morto apodrece. Agora quem está vivo vai manter as suas funções, coisa e tal, até o seu tempo determinado, certo? Entretanto, a pessoa viva, porém sem Deus, sem o verdadeiro arrependimento, ela morrerá, apodrecerá, se tornará em ossos e voltará ao mesmo estado de ossos sequíssimos, sem o Espírito de Deus. Como que eu sei disso? Aqui, Deus fala mais uma vez para esses guerreiros que estavam em pé, e eles estavam falando ali: estamos sem esperança e os nossos corpos estão cortados. No versículo 11, né? Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, todos os filhos de Israel, mortos em delitos e pecados e sem arrependimento, que estavam agora na Babilônia. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eles estavam sem perspectivas. Eles não viam como haveria salvação naquele momento. Nós estamos cortados. E mais uma vez, o Senhor fala para Ezequiel, versículo 12: profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Soprarei o Espírito sobre vocês, vocês serão abençoados. Haverá novamente profecia e Espírito Santo e o vento do Espírito sobre vocês. E vocês voltarão para a casa do Senhor, vocês voltarão para a sua terra, para a terra prometida, vocês voltarão para a terra da esperança, vocês voltarão a ter esperança, vocês voltarão a ter as suas condições, vocês voltarão a serem livres. Em meu nome, assim diz o Senhor. Versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas,
e porei em vós o meu espírito e vivereis. E quem quiser grifar esse versículo que é tão importante, que é tão especial: e porei em vós o meu espírito e vivereis. Nós temos 4 estágios da vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um povo, na história de um povo. Os ossos secos, estado total de decomposição, eles estavam sequíssimos, eles se decompuseram tanto que não tinha mais vida biológica ali para ser consumida. Eles estavam secos, sequíssimos, não havia mais nada, não sobrou nada. E o Senhor olha para você na visão, na função de profeta, na função de pastor, e pergunta para você: poderão viver esses ossos? Tu o sabes, ó Deus. Eu não sei, eu não tenho poder para isso, mas tu sabes, Senhor. E a nossa missão é tão somente falar. A igreja, quando foi instituída, em Atos, quando é contada a história da igreja, homens valorosos que deixaram essas marcas de valor que nós falamos, pregaram, falaram, anunciaram, ergueram a sua voz e falaram para muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. E muitos se converteram. Mas mais pessoas ainda rejeitaram, foram tocados pelo Evangelho, tiveram a oportunidade, rejeitaram, até que no decorrer da história, a partir do ano 54, se eu não me engano, Nero assume o reinado de Roma, e a igreja passa a ser perseguida e passa a ser usada como entretenimento, onde os cristãos eram levados para o Coliseu, eram levados para arenas, eram levados para espaços públicos, para que pudessem ser destruídos homens valorosos, ao fio da espada, na boca de animais e bestas feras, porque esses ossos que foram tocados pelo Espírito Santo, houve movimento, houve barulho, houve ruído, houve um reboliço, né? Aqui na minha versão é reboliço, se fez reboliço, ou se fez movimento, mas eles não sentiam nada porque estavam vazios do Espírito Santo. Esse é o estado mais crítico dos homens. Esse é o estado mais podre, onde o homem está afastado de Deus, está completamente, abandonou a Deus completamente, está completamente separado, morto. A palavra morte significa literalmente separação. O Senhor, quando falou lá no pecado original, que do dia em que comerdes este fruto, certamente morrerás, ele estava falando dessa separação eterna, morte eterna. Assim se fez necessário que o plano de Deus trouxesse Jesus para morrer e pagar todos os nossos pecados. Enquanto nós saímos dessa condição de ossos secos, nós nos tornamos cadáveres, onde está tudo bonitinho. Os irmãos, não sei quantos já tiveram uma tristeza ou se alguma vez já participaram de um culto fúnebre, já velaram por alguém, aquela pessoa que está ali, sem reação, ela já está, poucas horas após perder a sua vida, ela já está com uma coloração diferente, ela já está um pouquinho estufada por causa dos gases biológicos, ela já está se decompondo. Ali não há vida, ali vai apodrecer, mas
a gente paga para alguém para ter um caixão bonito, para ter uma boa maquiagem, para ter uma boa roupa, uma mortalha, para ter uma boa aparência, para que nos lembremos daquela pessoa com uma boa aparência, né? Mas enfim, vai apodrecer, não tem vida, e assim, vivendo de aparência, muitas vezes a igreja caminha. Eu sou cristão, mas não vou para a igreja, não louvo ao Senhor, não tenho vida de oração, não leio, não faço meu devocional, mas eu vivo de aparência, que eu uso camisa social, uso gravata, minha Bíblia é toda rabiscada, toda marcadinha, mas não há espírito, não existe um ser vivente. Tem aparência de normalidade, mas ausência de vida, não há espírito. E talvez esse seja o atual estado espiritual do mundo cristão. Semana passada eu comentei sobre eventos, né, estranhos e bizarros que machucam e magoam a igreja do Senhor. De homens que usam toda a roupa, toda a estética evangélica, toda a estética cristã, mas não são cristãos. Isso não são só as pessoas, os populares, o irmãozinho do banco, não. Isso é ministrado também por pastores, que pegam a Bíblia e batem na Bíblia, e dão tapa na Bíblia e batem na igreja do Senhor. Tem aparência de normalidade, mas não há vida, vai apodrecer e vai morrer. Onde não há o Espírito, a morte, não há possibilidade de haver vida. E para essas pessoas também, mesmo elas se declarando cristãs, a ordem do Senhor é: profetiza, fale da palavra do Senhor, fale aos cadáveres que não ouvem, que não veem, que não sentem, mas o Espírito do Senhor sabe se esses cadáveres viverão ou não. Profetizando novamente, existem esses guerreiros em pé, que declaram: estamos sem esperança, que veem o mundo da forma que está, o Brasil da forma que está, a igreja da forma que está, onde existe essa aparência de santidade, onde existe o culto maravilhoso, casas maravilhosas, templos maravilhosos, números exorbitantes. Esse censo religioso do IBGE mostra que as grandes igrejas mais equipadas, maiores, com um assento mais confortável, ela vai lá e pega as pessoas que saem do bairro e vão para o centro da cidade e congregam ali. Numa igreja imensa. E irmãos, eu não estou falando mal de igrejas, de mega igrejas ou de igrejas com muitos membros. Não é isso que eu quero dizer. Mas são guerreiros que estão sentados no seu cantinho, na igreja. Sou membro de uma igreja gigante, famosa, que tem nome, que é rica. Estou aqui no meu cantinho, ninguém me vê, não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho acesso ao meu pastor, não tenho acesso a ninguém, não tem ninguém cuidando de mim, mas eu estou aqui. Sou um guerreiro, mas ainda não há espírito. É possível que você participe da igreja, da casa física, com nome de igreja, e às vezes o nome é church ainda, e ainda assim estar sem o Espírito, não fazer parte da igreja de Jesus Cristo.
Versículo 14 tem a chave, o segredo para que haja vida e vida em abundância. E porei em vós, esses guerreiros, porei em vós, meu povo, Israel, meu povo, a igreja, meu povo, o Brasil, porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Esse é o último estágio, o quarto estágio. Ossos secos, cadáveres, guerreiros em pé, mas sem espírito, e ressuscitados. Ressuscitados, de volta à terra e à presença do Senhor, onde está o templo do Senhor, onde está a presença do Senhor, vivificados e guiados por um só Rei. Aqui, entre o versículo 14 e o versículo 22, tem mais uma visão, né, de uma vara, mas lá no 22, vamos ler o 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Assim nunca mais se contaminarão com os ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e eu os purificarei. Assim serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Que passagem maravilhosa, irmãos. Aqui, no texto, do jeito que ele está aqui, é uma profecia direcionada ao reino, né, ao remanescente, aqueles que sobraram do reino de Judá. Mas existe uma coisa, vou falar aqui uma palavra estranha para alguns, o sensus plenior, o sentido pleno, que é literalmente a tradução, é o sentido pleno das profecias de Deus. Deus aqui, ele declara que no futuro haverá um rei sobre os filhos de Deus. Haverá um só rei. E hoje nós temos uma visão privilegiada, porque 2.500 anos depois, 2.300 anos depois, 2.400 anos depois, nós podemos ter uma visão completa e a concretização dessa profecia. Em 1948, os judeus, depois de terem sido separados, de sofrerem todas as perseguições que sofreram, desde o ano 70 depois de Cristo até 1948, Israel estava longe da sua terra, os judeus estavam longe da sua terra, e Deus trouxe eles de todas as partes da terra e colocou eles nos montes de Israel. Agora nós estamos vendo como que essa história está acontecendo, mas isso é muito pouco. O que Deus quer dizer com esse texto vai além. Quando ele fala de um rei, nós conhecemos esse rei. Quando ele fala de um povo de toda língua e nação, de todos os lugares que congregarão diante da presença do Senhor, nós sabemos que povo é esse. O rei é Jesus e o seu povo é a sua amada igreja. Todos nós aqui. E a igreja
física, ela não é uma igreja de aparência, que vive de aparência, que vive de fama, que vive de riqueza. A igreja do Senhor viva é a igreja que foi profetizada e que houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. O corpo físico vai morrer, vai passar por todos esses processos, ressuscitados, em pé, os cadáveres, até se tornarem ossos secos. No entanto, o teu espírito, que está ligado ao Espírito Santo de Deus e do Criador, te dá vida eterna, ressurreição eterna, plena graça, pleno amor, plena comunhão pessoal com Deus. Esses ossos secos foram ressuscitados, No momento em que cada um de nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos ressuscitados também. Na glória, naquele dia em que nós seremos também ressuscitados, mesmo que o corpo se destrua no pó, há a promessa de que seremos ressuscitados, seremos glorificados, ressuscitados, glorificados, um novo corpo, com as nossas condições, com o nosso corpo melhorado, glorificado, moldado, do jeito que deveria ser, sem mácula do pecado. E viveremos com o Senhor, face a face, sem medo de sermos destruídos, sem medo da morte. Não haverá medo, não haverá temor, não haverá susto, não haverá preocupação, simplesmente haverá a presença do Senhor todos os dias, para todo sempre, e eu estarei lá, os irmãos estarão lá. Esse amém pode ser mais forte. Todos nós estaremos lá, mas precisa haver conversão genuína. Precisamos ser ressuscitados. E agora, falando para o pastor, eu que sou seminarista, que estou me preparando para ser essa voz profética de Deus em um país de ossos secos, a gente não pode negociar com a palavra. A palavra do Senhor é clara. Você encontrou um vale de ossos secos? Eu te levei a um vale de ossos secos? Profetiza. Eu te levei a um vale cheio de cadáveres? Profetiza. Fale do meu nome, faça o meu nome grande entre as nações. Encontrou pessoas com aparência de cristão, com aparência que tem jeito, que fala o evangelicalês, que não fala palavrão, que não bebe, que não faz nada, que é um santarrão, mas não existe espírito, não existe vida. Profetiza e eles saberão que eu sou o Senhor, que eu fiz essa obra. Testifica, testemunhe, fale, profetiza. E assim, dessa forma, cumpriremos o chamado de Jesus, quando Ele nos comissiona para ir a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Dessa forma que a igreja crescerá, não com números do IBGE, não com pessoas que falam, que têm aparência de crente, que falam, eu sou cristão, mas com pessoas que realmente
entregaram a sua vida, morreram com Cristo e foram ressuscitadas. Esse é o segredo para uma igreja que prosperará, que virará, que viverá para todo sempre. Será a noiva amada de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém?